Eu me chamo Lucimara, eu tenho 49 anos. Eu tenho que, como a minha infância foi pautada numa extrema violência, né? Dentro de um contexto muito violento, eu consigo lembrar só de coisas que foram muito negativas e muito abusivas. Então eu tenho que, quando eu olho lá para trás, hoje, eu vejo que é como se eu não tivesse tido uma infância e nenhuma adolescência, e eu passei por esse período como se fosse um flash. Em algum momento ali atrás da minha vida, na infância, por mais que eu gritasse por ajuda, por mais que eu pedisse socorro, eu tinha a impressão que ninguém me ouvia. Ninguém me ouvia. Eu tinha a impressão que eu estava ali por estar naquele momento e que, por mais que eu gritasse, que eu falasse, eu não quero apanhar, eu não quero ser maltratada, eu acho que eu queria uma família. Uma família. E eu sinto que eu tenho uma família, mas ao mesmo tempo é como se eu não tivesse essa família. Eu lembro do meu pai sendo extremamente abusivo com a minha mãe, muito abusivo. Os abusos eram desde tortura física, psicológicas e sexuais. Eu demorei muito para entender isso, muito na minha vida. Mas hoje, eu olhando nesse contexto de tudo que eu vivi, eu acredito que a minha personalidade, ela condiz muito com aquilo que eu vivi. Porque eu cresci, e naquilo que eu fui crescendo, eu fui vendo só violência. Então, nesse momento, eu acho que eu não me encontrava. Eu não tenho. Eu olho para mim e eu vejo que eu não tenho uma identidade fixa. Mas eu vejo que foi tudo dentro daquilo que eu vivi. Hoje eu sei o que eu gosto, hoje eu sei o que eu quero fazer, hoje eu sei a mulher determinada que eu sou. Porque eu lembro desses períodos da minha infância, onde eu chamava a polícia, eu fugia de casa. Então, eu era chamada de você é a ovelha negra, você é a problemática. E dentro desse contexto de violência, conversando, e tem as minhas irmãs, né? Eu acredito que eu fui o alvo dele. O alvo do meu pai. Por que eu era o alvo dele? Porque eu não aceitava. Eu não queria aquilo para minha vida, né? Então eu tinha métodos de fuga. Lá na minha infância eu tinha os métodos meus de fuga. Eu adorava quando a minha mãe ia trabalhar. Minha mãe trabalhava em casa de família. E a minha mãe me levava para o trabalho. Né? E aí eu via que eu estando ali na casa daquelas pessoas que a minha mãe trabalhava, era aquela vida que eu queria ter. Eu queria ter a vida daquelas crianças, porque elas eram felizes, elas tinham uma vida, um padrão de vida razoável, elas eram amadas e cuidadas. E eu não era. Eu era negligenciada o tempo todo. Eu queria só que a minha mãe nos pegasse e nos levasse para longe daquilo. Eu lembro, a minha mãe a gente tem religião, a minha mãe é da congregação. Eu lembro de eu ir para a igreja e eu colocava o joelho ali na igreja e eu orava, porque eu não queria mais apanhar. Eu não queria passar horas em cima de uma cama cutucando as costas daquele ser humano que me colocou no mundo. Tá? A gente era para ele, eu digo para esse senhor que me colocou no mundo, nós éramos o algoz dele. Ele vivia das nossas emoções, ele vivia do nosso sofrimento. Eu lembro de episódios assim que a minha mãe defendia ele. E eu não a julgo,
Porque nesses meus 2 casamentos que eu tive, eu também defendia o abusador. O abusador era bonzinho. O abusador ia mudar, ia se transformar. Então eu fui crescendo ali num ambiente extremamente caótico, sem direcionamento. Eu tinha a parte boa. A parte boa era quando eu ia para a escola. Quando eu fui estudar, quando eu tive acesso a livros. Eu ia para a escola. Eu adorava ler. Eu entrava na biblioteca. Eu escondia o livro ali debaixo da blusa, levava para casa, pedia para a diretora, né, que a gente tinha esse direito de levar os livros para ler. E à noite, eu acendia um pouquinho assim da luz, às vezes ele estava dormindo, ele não via, e eu passava a noite lendo. Eu sempre fui muito de ler livros da Europa, de romance, de castelo, de ciências. Eu gosto muito dessas partes. Eu sabia que eu queria estudar quando eu era criança. Eu queria muito estudar. Eu via aqueles filhos de pessoas bem de vida estudar e eu queria estudar. Eu queria ser algo, né? E aí a minha infância foi passando ali extremamente violenta, e a gente foi crescendo. Nesse meio tempo, lá para os 14, 15 anos, eu fui trabalhar em casa de família. Um alívio, não apanhava mais dia de semana, né? Mas a minha mãe e as minhas irmãs apanhavam. E aí eu fui trabalhar ali em algumas casas de família, umas me deixavam estudar, outras já não queria, aquela que não queria eu ficava um pouco tempo. Eu até falo para minha mãe de vez em quando, né, que o que me salvou foi o trabalho. Eu fui trabalhar de 15 anos numa loja, depois eu fui para casa de família e era uma fuga. E eu adorava o que eu fazia, eu amo o que eu faço. Jamais vou falar que eu não gosto do que eu faço, porque eu estaria mentindo. Eu amo limpar, eu amo cuidar. Eu trabalho com algumas pessoas há muitos anos e eu amo o que eu faço. Mas eu sabia que eu não queria fazer isso sempre. Que eu queria ser algo, que eu queria mudar minha vida. Sabe? Eu queria ter uma casa boa, eu queria ter um carro, eu queria fazer viagens, que é muito natural de um ser humano. Mas, dentro disso tudo, eu estava ali muito perdida, tateando para lá e para cá. Quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu era apaixonada por um rapaz que ele já tinha ali um casamento, ele já tinha lá os seus 26 anos, mas eu era uma criança, né? Só era uma apaixonite de criança. E é aí que eu acredito que começa a fase de entrar na adolescência e ali não saber nada da vida e levar isso para os relacionamentos. Só que aí, o que eu percebi? Homens que me tratavam bem, eu logo largava, eu não queria. Continuei trabalhando em casa de família, dormia, estudava, eu sabia que eu queria algo, mas eu não sabia o que era. Começamos a nos relacionar, um relacionamento conturbado, bem conturbado, não com uma agressão, mas muitos ciúmes, tanto da minha parte, um controle, eu falo. A impressão que eu tinha é que eu queria controlar o outro, sabe? E aí eu lembro lá atrás o meu pai no controle, mas eu não conseguia fugir disso, porque até aí eu não sabia o que eu estava vivendo, e fui. E aí fomos morar junto, e eu sempre sempre de trabalhar. Alugamos um cômodo, fomos morar junto. Neste meio tempo, vem outra fatalidade na minha vida, que eu digo que eu acho que agora eu falo que o universo me deu um boom. E aí a gente foi morar num local, esse local não era um bom lugar, e ele fez uma amizade nesse lugar. E foi onde eu sofri um estupro. Essa é uma parte da minha vida, é como se eu também quisesse apagar essa história. Eu tenho muita dificuldade de falar nisso ainda. Muita. Eu digo que se eu tô aqui hoje contando essa história para vocês, é porque tem uma força espiritual muito grande. Porque ali, durante esse estupro,
eu pedi tanto nesse dia, eu lembro que nesse dia eu liguei para minha mãe, você lembra, né, mãe? Falei, mãe, acho que eu vou para sua casa, para Minas. O pai do meu filho foi para Minas e eu falei, eu vou para aí. Parecia que eu tava sentindo que alguma coisa ia acontecer. E ele já tinha armado tudo, tá, esse cara. E aí, eu peguei e não fui. Eu fui no mercado, fui fazer algumas coisas em casa. E aí, ele já tinha armado uma armadilha mesmo, esse cara. Ele era o nosso vizinho, ele fez uma amizade muito grande com o pai do meu filho, meu primeiro filho. E foi aí que eu sofri um estupro. É uma parte da minha vida, assim, que eu tenho muita dificuldade de falar, eu trato na terapia. E era como se eu estivesse sendo punida, sabe? Pela vida, eu merecia aquilo. Então, foi onde eu liguei para minha mãe. Eu implorei muito pela minha vida. Ele foi para cadeia, ele foi preso, tá tudo certo. Eu me tratei, né? Fui para o hospital. Eu liguei para minha mãe, pro meu pai. Nesse momento, ele me socorreu. Foi um momento que eu vi, sabe, que parecia que não condizia com aquele homem que ele era. Ele me socorreu. E aí eu voltei para a mão do algoz.